Você conhece a história do alpinista e da corda? Essa história está no meu livro e mostra quando Deus fala com a gente tem que obedecer. A gente está falando da obediência. Então, tinha uma montanha muito alta, que ninguém nunca tinha escalado ainda. E aí, vários alpinistas estavam se preparando para subir a montanha, para ver quem chegava primeiro lá. Um desses alpinistas se preparou antes, né? Conheceu todas as partes da montanha, estudou os momentos todos que ele tinha que parar, porque tem umas regras, tem que parar de vez em quando para descansar. E esse alpinista se preparou muito para essa competição. Ele queria muito ganhar. Normalmente esses alpinistas eles não vão sozinhos, porque pode acontecer alguma coisa, um está lá para ajudar o outro. Mas esse alpinista resolveu ir sozinho. E começaram todos a fazer escalada, e ele foi fazendo a escalada dele, foi subindo, começou a ir mais adiante que os outros. Quando chegou aquele momento de parar, todos os alpinistas pararam, mas ele resolveu continuar a caminhada. Ele tinha um gravador que ele ficava o tempo todo narrando o que estava acontecendo. E lá no gravador ele falou que ele ia surpreender todo mundo, porque todo mundo estava pensando que ele ia acordar ainda de manhã para poder fazer o resto da caminhada, mas quando as pessoas acordarem, ele já estaria lá no final. E aí ele ia ficar muito mais famoso. E assim, em vez de parar para descansar e respeitar a escuridão da noite, né, ele continuou escalando, só que começou a ficar muito escuro. E o lado da montanha que ele estava escalando não batia a luz da lua, né? A lua batia do outro lado da montanha. Então estava muito escuro, ele não estava conseguindo enxergar nada. E já estava quase chegando pertinho do topo da montanha quando ele pisou em falso numa pedra e caiu. Caiu, e o alpinista ele tem sempre uma corda, né, amarrada na cintura para o caso de algum acidente como esse. Só que ele caiu vertiginosamente e nesse percurso ele foi pensando na vida dele que ele ia morrer, né? Então ele foi pensando. De repente, a corda que estava amarrada na cintura dele ficou presa num um toco de árvore. E aí ele parou a queda. E na escuridão não dava para enxergar absolutamente nada. Ele entrou em desespero, ele segurava a corda com todas as forças, que era a única coisa que ele tinha para segurar. Ele segurava a corda e nesse momento, ele que era ateu, pediu para Deus salvar a vida dele. E aí ele ouviu uma voz forte, como se fosse um trovão. E Deus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? E ele respondeu: eu quero que o Senhor me salve. Aí Deus falou para ele assim: então solta a corda. Solta a corda. Só isso que o Deus falou. E o resto da história, obviamente, você vai ter que ler lá no livro quando ele tiver editado. Ou então você vai pesquisar, porque essa história é comum, conhecida, né? Procura lá saber o que aconteceu com o alpinista. Então, esse alpinista, ele passou por um teste de obediência, né? Então, quando Deus fala alguma coisa com a gente tem que ser obediente. Deus falou para mim que eu tinha que fazer esse livro, que eu tinha que fazer com que o maior número possível de pessoas lessem esse livro para saber que Deus ama todo mundo. E você pode me ajudar nessa missão, né? Além de contribuir para a vaquinha, você pode falar para todo mundo que você conhece, tem condições também de participar da vaquinha. Você pode me ajudar a divulgar, né, esse vídeo aqui. Você pode compartilhar, pode se inscrever no canal. E quando você se inscreve, o canal vai aumentando, né, o acesso de pessoas também. Você pode comentar, fazer seus comentários, pode curtir, etc. Tá bom? Gostou da ideia da historinha do alpinista e da corda?
Se você não tiver paciência para esperar a edição do livro, é só ir lá e procurar saber o que aconteceu com o alpinista. Ok? Amanhã tem uma outra história para contar para vocês. Até amanhã.